Irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, versículo 12. Mateus 18, 12. Estou lendo aqui alguns versículos. Mateus capítulo 18, deixa eu ver se a referência está certa hoje. Capítulo 18, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim, também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Pode se assentar, amados irmãos? Queridos, nós estamos nesse mês do cuidado com os afastados. E me veio à cabeça, agora, enquanto sentado estava, qual é a distância desse afastamento? Porque quando nós falamos em afastado, ou afastamento, ou afastar-se de algo ou de alguém, a gente vai colocar um limite. Exemplo, eu estou afastado aqui dos pastores. Sim ou não? Eu estou afastado da portaria, sim ou não? Só que a distância é diferente. Eu estou mais perto dos pastores do que da portaria. Porém, eu estou afastado de ambos. Então, quando nós falamos desse cuidado com os afastados, está dizendo, né, e é bom que a igreja ela não direcionou o limite ou a distância do afastamento, mas o afastamento pode ser de alguém que está, de repente, na ponta de um banco até a ponta do outro banco. Eu não vou nem chegar lá no extremo da portaria, eu vou dizer que, de repente, no mesmo banco. E é esse o cuidado, né, que nós, como igreja, precisamos ter quando há alguém, né, que você costumeiramente vê nos cultos, essa pessoa você começa a ver com menos frequência. Porque qualquer membro do corpo, ele deixa de ser membro do corpo humano, tá, gente? Ele deixa de ser membro quando ele se afasta do corpo. Quando ele está, né, fora do corpo, o dedo, o olho, né, a mão, o pé, enfim. Por quê? Porque não está no corpo. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar, principalmente, né, na parábola, ou nas parábolas dos achados, no capítulo, dos achados e perdidos, que é Lucas capítulo 15, e aí eu peguei justamente aqui Mateus capítulo 18, que também fala da parábola da ovelha perdida, para também trazer uma reflexão para a nossa vida, de que, quando nós falamos sobre o evangelho, ou sobre os evangelhos, nós temos que sempre ter em mente que eles não foram escritos imediatamente que os fatos foram acontecendo. Às vezes, a gente tem uma ideia de que o texto bíblico, a narrativa bíblica, ela foi acontecendo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Não, o ministério de Jesus, de aproximadamente 3 anos, e aí vai uma outra orientação aqui teológica, né? Porque a gente escuta muito que o ministério de Jesus, 3 anos, porque ele começou com 30. A base é João, porque João fala sobre 3 Páscoas. E Páscoa é anual. Então,
quando você observa o Evangelho de João, você observa que o ministério de Jesus, ele durou 3 anos por causa das 3 Páscoas. Mas quando você observa, então, os evangelhos, você vai observar que o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos, por volta do ano 60. E aí, pensa comigo no seguinte, se Marcos é escrito por volta do ano 60, e as primeiras cartas, né, do Novo Testamento, da Bíblia, ela é escrita no final do ano 30 e início do ano 40, que é, alguns vão dizer que é 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses consecutivamente, outros vão dizer que é Gálatas, mas enfim, nós temos aqui quase 20 anos entre os escritos paulinos, os primeiros escritos paulinos e o primeiro evangelho a ser escrito. Então, quando você observa pequenas diferenças de um evangelho para o outro, é por causa desse lapso temporal. A gente não está falando de algo que aconteceu no passado e os evangelistas estão escrevendo hoje. O Espírito Santo lembrou, óbvio, claro, evidente, mas quando a gente pega, por exemplo, o cego de Jericó, nós vamos observar um evangelista dizendo que Jesus entrou em Jericó, o outro evangelista dizendo que Jesus saiu de Jericó. O evangelista diz que Jesus curou um cego e dá um nome, Bartimeu. O outro evangelista diz que Jesus curou 2 cegos. É óbvio que quando você observa, pensa comigo, uma multidão. Aí um evangelista está nesse ponto aqui. E nesse ponto aqui, Jesus de repente curou Bartimeu. E naquele ponto ali, de repente, Jesus curou os outros 2 cegos. Então, não há contradição na Bíblia. Dito isto, né, esse olhar mais teológico, vamos para um olhar mais bíblico, ok? Na noite de hoje. O cuidado com quem se afastou. E Deus me deu um tema para o culto de hoje, que é resgate do afastado, um chamado à igreja. Um chamado a todos nós. Todos nós somos os responsáveis por resgatar, por cuidar daqueles que se afastaram da presença do Senhor. Com isso, o foco principal, a ideia principal, não é responsabilizar, não é culpabilizar nenhum nem outro, nenhuma pessoa nem outra pessoa, nenhum membro nem outro membro, nenhum departamento e nem outro departamento, mas a responsabilidade é de toda a comunidade cristã, é de toda a igreja, é de todo o ministério. Aqui, no nosso caso, é da nossa sede, o cuidado com todos aqueles que estão afastados, sejam, né, afastados desse convívio aqui, ou seja, às vezes afastado, né, um do outro fisicamente. Por quê? Porque você pode observar que ninguém se afasta de uma hora para outra. Ninguém se afasta. Essa é a grande percepção que nós precisamos ter. Ninguém vai se afastar da presença de Deus de um dia para o outro, de uma hora para outra, quiçá de um mês para o outro. Mas o afastamento, ele é gradativo, ele é paulatino. O afastamento é pouco a pouco. A gente não vai se dando conta, mas a gente vai perdendo as pessoas. A gente não vai se dando conta, mas as pessoas, elas vão se afastando, irmãos, e a gente não pode nem culpar a pessoa. Porque existem pessoas por aí afora e falam assim, não, porque não tem vergonha. Porque tinha que tomar vergonha, tinha que estar na igreja. Mas a gente não sabe as guerras que as pessoas estão passando, que as pessoas estão vivendo, o que elas estão enfrentando. A gente não sabe dos problemas, como está a emoção daquela pessoa. E aí a gente não pode culpabilizar ninguém, a não ser nós olharmos para nós mesmos com responsabilidade e buscar aquela pessoa que está longe e acolher essa pessoa para dentro da casa de Deus. Essa pessoa precisa ser bem acolhida, essa pessoa precisa ser bem cuidada, bem tratada, porque é isso que Jesus quer nos ensinar. Quando a Bíblia fala que Jesus não quer que ninguém se perca, quando a Bíblia nos ensina que há festa quando alguém se arrepende, seja quando o filho
pródigo, ele retorna para casa, quando a mulher encontra a dracma perdida, ou quando o pastor encontra a ovelha perdida, a Bíblia nos ensina que há uma festa. Por que há uma festa? Porque nós não nascemos para vivermos isolados, mas nascemos e estamos na igreja para vivermos em unidade. Para vivermos em unidade, para estarmos juntos. Então, no reino de Deus, na casa de Deus, no meio do povo de Deus, eu costumeiramente falo sobre isso. Quando um ganha, não foi um que ganhou. Todos ganharam. Quando um perde, não foi um que perdeu. Todos perderam. Quando algo acontece, né, com algum irmão, com alguma parte do membro, ou melhor, com um membro da parte desse corpo, que é a igreja, e o outro membro, ele precisa sentir, porque senão está fora do corpo, irmão. Cortei o dedo. Como é que o corpo não sente? Impossível. O dedo está no corpo. Dei um tropeção. O dedo ficou inchado. Como é que o corpo não sente? Por que às vezes nós deitamos, dormimos e não descansamos? Por que às vezes isso acontece? Porque a mente, irmãos, ela fica trabalhando. Você não descansa. O seu corpo não descansa. Porque a mente, a nossa alma, né? Ela às vezes fica aflita, o cérebro fica pensando, e às vezes você acorda, você dormiu de 10 horas da noite até 6 horas da manhã e você acorda cansado. Em outros momentos, você vai dormir 2 horas da manhã e vai acordar 6, mas vai acordar como se tivesse dormido 12 horas. Então, há uma conexão no corpo humano. O corpo humano, e a igreja, óbvio, né? Ela não existe, e o corpo não existe para que os membros vivam, né, separadamente. Para que os membros não percebam, não sintam aquilo que o outro membro está sentindo. Às vezes a gente vai até estar rindo, mas existem situações que, se você pedir um discernimento espiritual, você vai conseguir perceber que aquela pessoa não está bem. É a paz do Senhor. E aí, irmão, a paz do Senhor. Toda vez o irmão te cumprimenta, a paz do Senhor, felizão. Aí num dia, a paz do Senhor, irmão, paz, irmão. Tá tudo bem? Aí no outro dia, e aí, irmão, a paz do Senhor. Ô, irmão, tudo bem? A paz do Senhor. Nós pensamos, o irmão está cansado e tal, mas o comportamento mudou. A ação mudou. O sorriso se foi. E isso são alguns indícios que nós precisamos nos preocupar. Por quê? Porque o afastamento espiritual é uma realidade muito dura, irmãos. É uma realidade muito dolorosa. E essa realidade dura e dolorosa, ela pode ocorrer por diversas razões, irmãos. Como eu falei aqui, às vezes preocupações, às vezes lutas, às vezes desânimos, às vezes mágoas. Ah, mas eu não sou assim. Tá bom, mas tem gente que é. Ah, mas se fosse comigo, eu matava no peito, colocava no chão, olhava para um lado e dava um tapa para o outro. Beleza. Mas com outra pessoa não é assim que funciona. Somos seres individuais, seres únicos. Cada um aqui tem um CPF. Cada um aqui tem uma digital. Cada um aqui tem uma personalidade. Cada um aqui tem um comportamento, tem um temperamento. E aí, não é porque aquilo que aconteceu comigo e eu não suportei, vai acontecer contigo e você não vai suportar, e vice-versa. O inverso também é verdadeiro. E a gente vai observar isso aqui na noite de hoje. Então, nós não devemos, né? O que eu não posso, isso aí eu e você, nós, o que não podemos é fazer com que essa pessoa tropece naquela porta e caia lá fora. Aí a gente não pode fazer, de forma alguma, né?
ser um impedimento ou um empecilho para alguém estar na casa de Deus. Isso a gente não pode fazer. Isso aí a gente não pode ser, né? Colocar uma pessoa lá fora. Uma coisa é a pessoa que, por causa dos problemas, das lutas, desânimos, de mágoas, né? Ela acabou se afastando. Mas eu não posso ser aquele que vai fazer com que essa pessoa se afaste da presença de Deus. Seja com palavra ou sem palavra, seja com ação ou por falta da ação. Eu não posso ser essa pessoa. Então, o nosso olhar, né, como cristão, e a Bíblia, ela vai nos mostrar isso, que Deus, ele não desiste. Deus, ele não desiste. Deus, ele não desiste de ninguém, irmãos. O inimigo é que quer colocar na minha e na sua cabeça, e na cabeça dos cristãos, da igreja, de maneira geral, o seguinte: não, para de orar por aquela pessoa. Porque não tem jeito não. Não liga para aquela pessoa mais não, porque já era. O inimigo é que quer colocar isso na nossa mente, na nossa cabeça. Ah, o filho está afastado, deixa para lá. Você já fez o que tinha que fazer. Você já fez o que podia fazer. Não está mais ao seu alcance. Que bom que não está ao meu alcance, eu sou baixinho, mas continua ao alcance de Deus, o Todo-Poderoso. Não está no meu alcance, não é novidade. Só essa taça aqui que está ao meu alcance, né? Mas as coisas todas não fogem do controle de Deus. Isso eu não tenho dúvida, né? Então, Deus, ele quer que todos, né, venham a se encontrar com Ele. Que nós, assim como Ele, não podemos e não devemos também desistir de ninguém. Nós não podemos desistir. Nós não podemos fazer com que essas pessoas, né, se afastem, seja de nós, seja da igreja. Então, nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade é fundamentada no amor, de cuidar e buscar aqueles que estão afastados do rebanho de Cristo. Nós conhecemos. Quem aqui não conhece? Alguém que está afastado. Eu não... Eu ia falar um negócio aqui, mas... Eu não vou pedir a permissão do pastor, não, mas... Olha para os bancos. Você está sentindo falta de muitas pessoas, sim ou não? E você, com certeza, está sentindo falta de alguém que você tem um contato, sim ou não? Preciso falar mais alguma coisa? É isso. É acabar o culto, chegar em casa, meu irmão, a paz do Senhor, senti a sua falta no culto de hoje. E se de repente você não lembrou dele aqui no domingo, de manhã e nem à noite, você fala: meu irmão, a paz do Senhor, está tudo bem? Não te vi na ceia, não te vi hoje no culto. E é assim, irmãos, que nós vamos cuidando uns dos outros. Não esperar, não aguardar, né, que o ministério, que as lideranças apenas observem que alguém está se afastando ou que alguém está se esfriando. Porque eu também já falei isso aqui. O esfriamento, ele é gradativo. É como pegar uma panela, né, lá do fogo e deixar na mesa. A panela, ela vai automaticamente esfriar com o passar do tempo. É isso? Você não vai conseguir tocar na panela assim que você tirá-la do fogo. Mas com o passar do tempo, você vai tocá-la tranquilamente. Por quê? Porque ela esfriou. E por que ela esfriou? Porque ela saiu do fogo. E por que eu não coloquei ela no fogo novamente? Esqueçamos agora da panela de fogão e lembrei, vamos pensar aqui nas coisas espirituais. Por que a pessoa se afastou? Por que ela se esfriou? Porque ela se afastou um pouquinho. E por que eu não chamei ela para o fogo novamente? Ah, mas eu já chamei uma vez, 2, 3, 5, continua, 10, 20, 30, 50, não importa. O que importa é que nós venhamos, né, a ter essa sensibilidade, irmãos,
e que a gente venha cumprir a palavra de Deus para com a nossa vida e sermos um canal de bênção na vida de alguém. Na vida de alguém que está precisando. Na vida de alguém que está necessitando de uma palavra, de um abraço, de um aperto de mão, de um olhar. De alguém que está ali no limite. Está no limite. Está no limite. E aí, se a gente não puxar, essa pessoa vai. E aí o tempo vai passando e a gente não vai observando essa importância. Observe que Jesus, irmãos, né, nessas parábolas, né, principalmente da dracma, da ovelha e do filho pródigo, essas três parábolas elas vão demonstrar o coração de Deus, o amor de Deus, né? Observe que o pai, o filho, quando retorna, o pai, quando vê, o pai não pergunta: onde você estava? O que você fez com o dinheiro? Eu não te avisei, eu não te disse, eu não te falei. O pai não fala nada disso, o pai simplesmente vai receber o filho e vai abraçar o filho. Aí Deus, com o seu infinito amor, ele nos mostra como acolher. Ele nos mostra como abraçar. E aí, às vezes, nós, né, por entendermos, né, nós que eu falo de maneira geral, as pessoas por entenderem que que estão com o juízo de Deus, aí faz os apontamentos, fazem o julgamento, né? Uma melhor maneira para você demonstrar que você sentiu falta de alguém, né, é você justamente chegar até essa pessoa e falar: irmão, está tudo bem? Sentir sua falta. Não é você não veio. Porque o você não veio é diferente do sentir sua falta. Você não veio à reunião. Eu senti sua falta na reunião. É diferente, né? E aí eu repito: mas eu não sou... Irmão, cada um é cada um tem o seu CPF, cada um tem a sua digital, cada um tem a sua personalidade. Eu não posso olhar para os irmãos aqui e entender que todos vão agir igual a mim, e o inverso também é verdadeiro. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele dá valor, e é um valor individual. Ele nos valoriza individualmente. O coletivo é importante, óbvio que é. É o corpo. Mas individualmente nós temos, cada um de nós tem valor para Deus, irmão. Não é à toa que esse pastor, ele vai deixar 99 em segurança. E ele vai atrás de uma. Por que ele vai atrás de uma? Porque essa uma que se perdeu tinha valor para ele. Uma só perdida tinha valor para ele. E observemos nós que eu tinha 100, perdi uma, 99. Tá bom, 99. Amanhã eu perco outra, 98. Só foram duas, tranquilo. Depois de amanhã eu perco outra, 97. 3, ainda tem. O tempo vai passando, perdi 10, ainda tenho 90. A grande questão é que as coisas vão acontecendo e a gente não se dá conta, irmãos. É a questão da casa, por exemplo, com goteira. Se a gente não corrigir, daqui a pouco você vai perder a casa. Por quê? Porque a infiltração ali vai danificando, né, toda a ferragem, toda a estrutura. Então, quando algo começa pequeno, né, é preciso ser o quê? Ser corrigido. Opa, já perdi uma. Vou atrás dela. Vou atrás dessa que se perdeu, porque ela é importante para mim. Eu não posso olhar para uma que se perdeu e pensar: ainda tenho 99. Porque aí eu não estou valorizando o individual. Eu só estou pensando... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já observou um gato
ou um cachorro perambulando pela rua sozinho? Você já parou para observar? E principalmente quando está machucado, você já teve essa percepção de olhar assim e falar, caramba, aquele cachorro, coitado. Né? Beleza. Você já parou para observar na nossa sociedade quantos moradores em situação de rua a gente observa? Né? Aí vão parar para analisar essas pessoas, né, com essa vulnerabilidade. Agora vamos trazer para o mundo espiritual. A gente está vindo para a casa de Deus, a gente vem para a casa de Deus, a gente vem adorar a Deus, vem fazer a obra de Deus, vem fazer a vontade de Deus na casa de Deus. Mas existem muitas pessoas que estão por aí perambulando, doentes, enfermas, sozinhas e muitas vezes sem forças. E às vezes querendo tirar a sua vida. E isso são dados alarmantes que nós estamos vivendo. Paz, meus irmãos. Até crianças querendo tirar a sua vida. Crianças, 8, 9, 10 anos, querendo tirar a sua vida. E aí a gente pensa, né? Não, porque estamos na igreja, porque está todo mundo bem. E aí a gente repete o que a gente falou no mês de setembro todo aqui. Porque nós somos corpo, alma e espírito, irmãos. Que existem muitas pessoas que às vezes tiram a sua vida, que antes de ela tirar a vida, ela tira uma foto rindo, do lado às vezes até de família. Ali com a família, tira uma foto, tal, e no outro dia, as pessoas acabam sabendo da notícia, ou de uma tentativa, né? Então, cada um de nós tem valor para Deus, né? Seja uma que se perdeu, nós precisamos olhar para essa uma e entender que essa uma é importante. Cada pessoa tem um valor imensurável para Deus. O sangue dele vertido na cruz do Calvário foi por mim, foi por você, foi pelas pessoas que estão lá fora, foi pelas pessoas que estão, né, nos bares da vida, nas boates da vida, tudo que você... Foi pela humanidade. Ele não separou um grupo. E ele falou assim, eu vou morrer, meu filho vai morrer por esse grupo. O grupo, né, é que vai fazer a escolha, porque ele dá o livre-arbítrio. Mas ele morreu por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo aqui em João 3,16, não é o cosmos. São as pessoas. São todos que pisaram sobre esta terra e que pisam e que pisarão. Todos, né, precisam do amor de Deus. Todos precisam da graça de Deus. E aí a gente observa nessas parábolas que há uma alegria quando algo é restaurado, quando a mulher encontra a dracma, quando o pastor encontra a ovelha, quando o filho retorna para casa. E se há uma alegria no céu, irmãos, conforme diz Lucas capítulo 15, versículo 17, irmãos, a festa no céu. Tem ideia do que é isso? Tem ideia? Nós temos ideia de que quando nós, né, nos arrependemos, houve uma festa no céu? Quando a gente reconheceu a Jesus, tem ideia que o céu celebrou, irmão Cássio? Irmão Eduardo? Tem ideia que o céu ficou em festa quando a gente aceitou a Jesus? Já observa a importância, irmãos. Com todo respeito, a gente não está falando de prêmio de Nobel, de Grammy, sei lá das quantas, de medalha de ouro em Olimpíadas, em campeonatos mundiais. Nós estamos falando que houve uma festa no céu quando a gente aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Não me pergunte por quê, mas teve. Não me pergunte, não tenho a mínima ideia. A única coisa que eu entendo com isso é que ele valoriza o nosso ato
de reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Então há uma alegria, há uma festa no céu. E a gente vai observar então que essa responsabilidade é nossa, a da igreja do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, pode colocar, por favor? Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Vamos lá. Gálatas capítulo 6, versos 1 e 2. Foi, vamos lá. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, se alguém, isso, o 2 também, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, quando alguém é surpreendido em alguma falta, em alguma ofensa, nós, que somos espirituais, devemos tratá-lo ou restaurá-lo com mansidão. O foco aqui não sou eu e nem você que é espiritual. O foco aqui é o outro. O foco aqui é aquele que está precisando. O foco aqui é restauração, não condenação. O foco aqui é trazer para perto. O foco aqui é trazer novamente, é restaurar. Esse é o foco. E aí nós devemos carregar os fardos. Isso implica em dizer, irmão, em apoio. Apoio prático, apoio emocional. Por isso que eu falei aqui, não perca. De tudo que eu falei aqui nesta noite, se você puder guardar só, chegar em casa, mandar uma mensagem para o irmão que você sentiu falta, eu já vou ficar feliz da vida. Não perca isso. Não perca isso. Tá? Chegar em casa, você vai lembrar pelo menos de 5 pessoas. Se quiser mandar para as 5, para as 10, para as 15, passa meia hora e faz isso. O período que eu dirigi congregação, durante 5 anos, eu tinha um costume, congregação pequena, né? E eu tinha esse costume. Chegava domingo à noite, eu ficava anotando quem não foi ao culto. Ia para casa. Chegava em casa, né, irmã Mari? Vem assim, né? Luan, mandava mensagem para todos eles. Pouco, eram às vezes 15, 20, né? Era muita gente. Mas imagine a nossa igreja. Se cada um de nós aqui se preocupar com 5, com 4, com 3, com 8, já é o suficiente, irmãos. Aí a nossa igreja vai ser alcançada. Mas vai ter uma pessoa que naquele dia vai receber 3 mensagens. Amém. Olha como é que ela vai se sentir importante. Aí na outra, de repente essa que recebeu 3 só vai receber uma, mas uma outra vai receber 4. E aí, o que a gente acredita? Que o Espírito Santo é quem vai nos direcionar a enviar a mensagem, o contato para a pessoa certa. Então, se o Espírito Santo está falando, ministrando ao seu coração, se você é sensível à voz e à palavra de Deus, irmãos, basta executar. Basta a gente fazer. Então, implica isso, implica nesse apoio emocional, apoio realmente na prática e evitar o julgamento. Nós devemos ter o cuidado para que a gente não caia na questão de julgar. Nesse sentido, a humildade é fundamental e entender que amanhã eu posso ser essa pessoa que esteja precisando desse apoio. Pode ser que amanhã eu seja essa pessoa que precisa desse abraço. Pode ser que amanhã eu seja essa pessoa que precisa desse aperto de mão. Não, mas fulano, beltrano, irmãos, todos nós estamos
suscetíveis a passarmos por situações complicadas. E a gente não pode querer somente receber. A gente precisa também dar. A Bíblia fala, né? No livro de Atos, Lucas ele narra, né, que Jesus falou que bem melhor coisa é dar do que receber. Né? Onde é que isso está escrito? Onde é que isso? Só Lucas que, pesquisando com alguém, como historiador que ele foi, ele vai trazer essa frase, né? Mas nos evangelhos a gente não tem explicitamente, entendamos, essa frase, tá? Mas melhor coisa é dar do que receber. O problema é que às vezes a gente só quer receber. E à medida que nós, né, doamos, né, ou ofertamos, ou damos, né, algo para alguém, e entenda, não estou falando aqui em questões financeiras, estou falando de tempo, de cuidado, de amor, de zelo, isso vai voltar para a gente de outra forma. Ou por outras pessoas, ou em outros momentos. Então, essa abordagem, para a gente partir para terminar, essa abordagem precisa ser uma abordagem prática, mas uma abordagem amorosa. O que é aquele... Deu a memória aqui, mas eu vou lembrar. Estou ficando velho, estou esquecido. Jesus. Lembrei. As muitas letras me fazem delirar. O que o samaritano ele faz com aquele que encontrou no meio do caminho? Ele poderia deixar aquele homem lá no meio do caminho. Passou o levita, passou o sacerdote, ambos preocupados e ocupados, e observem que eles desciam de Jerusalém para Jericó. E eles vão observar, talvez aquele homem que foi pego e machucaram ele, também desceu de Jerusalém. Ou também descia. Óbvio que é uma parábola, né? Também descia. Mas observem que isso nos dá uma ideia de que em Jerusalém eu fui adorar. No caminho de Jericó eu preciso praticar, senão não adiantou a adoração. Em Jerusalém eu recebi. Agora eu preciso exercitar aquilo que eu recebi. Irmão, na igreja nós recebemos. Agora nós precisamos exercitar aquilo que recebemos. Então essa abordagem, né, precisa ser realmente na prática. Não apenas olhar e passar de largo. Não apenas olhar e falar, irmão Luiz Carlos, você viu o que aconteceu com fulano? Não. É um olhar, se aproximar e cuidar. Né? É olhar, se aproximar e cuidar. Então, essa aproximação, né, genuína, verdadeira, ela precisa ser uma aproximação como de um amigo, com o coração aberto, sem julgamentos, sem apontamentos, sabe? Mostrar realmente que a porta, ela continua aberta, que a igreja, ela continua aberta, que a pessoa, ela continua sendo amada por Deus, independente da situação que a pessoa esteja vivendo. Pode estar lá fora, irmão. Pode estar no bar. O que for. Essa pessoa, esse ser humano, ele é amado por Deus, irmãos. E a gente, quando receber essa pessoa, a gente não pode fazer acepção de pessoa, a gente não pode fazer juízo de valor, não importa como
entrou por essa porta, não importa como entrar por essa porta, o que importa é a pessoa ser restaurada pelo poder que é no nome de Jesus, irmãos. É isso que para nós importa. Não é como a pessoa ela vai entrar aqui, é como ela vai sair daqui, irmãos. Não é como a gente vai encontrá-la na rua, de repente, ou como a gente encontrou ontem, mas é como a gente vai encontrar amanhã. Porque se a gente parar para analisar aqueles que não nasceram em berço evangélico, quem nós éramos antes da graça de Jesus na nossa vida, quem apostaria na gente, irmão? Fala a verdade. Quem apostaria na gente a não ser Deus? Quem apostaria? Eu acho que abaixo de Deus só a mãe, né? Acho que eu tinha minha mãe e minha avó. Que apostava abaixo de Deus. Porque as pessoas, quando olhavam para nós, não havia nada em nós de bom. E de repente, só que as pessoas não estavam na igreja, só que nós estamos na casa de Deus. Essa pessoa que entrou aqui ontem, que recebeu a Jesus ontem, ou que renovou a sua aliança com Cristo, aquelas duas pessoas, quem sabe, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 meses, ela não vai estar aqui passando pelo batismo. Quem sabe, daqui a 1, 2, 3 anos, eles não serão obreiros da casa de Deus. Quem sabe daqui a 2, 3, 4, 5 anos eles estarão pregando, tocando, ensinando, cantando. E é alguém que olhou antes assim, mas como é que pode? Eu não tenho explicação, você não tem explicação, assim como aconteceu com a nossa vida. Mas uma coisa eu sei, Ele pode. Não tem explicação. Milagre não tem explicação. E o maior milagre é a salvação. Milagre não se explica, se vive. Então, essa aproximação, né, ela vai também ser acompanhada da oração por essa pessoa. Quando nós oramos por alguém, não importa se essa pessoa sabe ou não, a oração do justo pode muito em seus feitos. Observe que Jesus, ele não precisa estar perto para curar. Basta apenas uma palavra e o meu servo se ficará curado. Jesus curou o servo daquele centurião, sem vê-lo, sem tocá-lo, sem conhecê-lo, sem ouvi-lo e sem falar com ele. Simplesmente ele determinou. E o que ele determinou, não tem Moraes, não tem Inácio, não tem pães que vai mudar o que ele determinou, irmãos. Nada e nem ninguém tem poder para mudar o que o Eterno determinou. Então, essa oração, quando nós oramos por alguém, imagina, pense comigo. Você, não hoje, né? Mas você, alguns anos atrás, algum tempo atrás, você se afastou da presença de Deus. Um exemplo, só imagina agora. E aí, de repente, alguém virou para você e falou assim, fulano, fulana, senti sua falta na igreja. Você é muito importante para o corpo. Mas olha, estou orando por você. Como é que você ficaria? Aí daqui a pouco uma outra pessoa aleatória que encontrou contigo na rua, vai falar as palavras parecidas como esta. É você, duas pessoas? Não. Aí daqui a pouco uma outra pessoa, e hoje nós temos ferramentas, né? Instagram, o Facebook, chama lá no direct, no message da vida, né? O próprio WhatsApp, manda mensagem, é isso. Então, irmãos, nós temos hoje possibilidades de levarmos para as pessoas que estão afastadas o amor de Deus, o amor de Cristo.
Porque um corpo não é corpo sem todos os membros, irmãos. Ainda que seja, né? Porque por alguma situação que a pessoa passou na vida, e a pessoa ela acabou, né, se acostumando com aquela situação ali, não tem como se reverter. Mas deixa eu dar um exemplo aqui, que até uma pessoa, para usar prótese no pé, do joelho para baixo, vou falar isso porque eu tive uma experiência dessa com alguém da minha família muito perto, não adianta só a prótese. Às vezes você vai ver alguém se locomover bem com a prótese, mas essa pessoa passou ali meses, e a prótese é feita exatamente como para encaixar na pessoa. Se a pessoa engordar um pouquinho, emagrecer um pouquinho, a prótese vai ter que ter ali um ajuste. Mas a prótese não faz parte do corpo daquela pessoa. Ainda que a pessoa esteja se locomovendo, é uma prótese. O pé já foi. Parte da perna já foi. É uma prótese. E aí, independente de nós estarmos vendo alguém com prótese ou não, nós precisamos acolher essa pessoa, trazer essa pessoa para perto. De repente, essa pessoa não vai conseguir correr. Beleza. O evangelista Orle está correndo, mas eu vou andando contigo. Ele vai correndo porque ele vai agitar outras coisas lá e tal, mas eu estou aqui contigo, do teu lado. Quando a gente chegar até ele, o café já está pronto. Quem consegue correr, corre. Quem consegue andar, anda. Mas a gente tem que sempre estar em blocos, unidos. Porque uma coisa, irmãos, é alguém nos encontrar sozinho. É presa mais fácil. Outra coisa é a gente estar em 20, 30, 40. Aí, pensa comigo, Zé dos Reis. A gente vai atravessar aqui a rua. Eu sozinho. Aí vem o camarada, perdeu. Agora, 50 pessoas atravessando. Ele não vai pegar ali, porque ele sabe quem são. Se ele de repente vai mexer com uma e tem uma outra ali e tal, não vai fazer nada. Então nós precisamos estar juntos, e assim é o corpo. E eu termino dizendo que o testemunho, ou seja, o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver, é um convite que nós fazemos para essas pessoas sem nós abrirmos a boca. Quando nós estamos vindo para a casa de Deus, quando eu sempre falo isso, quando você chega no seu trabalho, na segunda-feira, ou na faculdade, ou no colégio, e alguém pergunta, e aí, como é que foi seu dia? Como é que foi seu dia de ontem? Aí você fala, domingo fui para a escola dominical de manhã. Escola dominical, né, irmão? Aí fui para a escola dominical de manhã, aí depois teve Santa Ceia, aí depois voltei para o culto à noite, meu domingo foi uma bênção. Aí alguém me fala assim, uma bênção? Desse jeito? O mundo, né? Mas alguém que de repente está afastado, vai ouvir o nosso testemunho e vai pensar que Deus me dê força para eu voltar a ser assim. Então, o testemunho como um estilo de vida, para que essa pessoa retorne para a casa de Deus. Né? O nosso acolhimento em amor, a nossa oferta em ajuda, os nossos ouvidos, né? Já falei isso aqui, nós gostamos, e é natural, né, que nós falemos. Mas nós tínhamos que, isso foi uma frase de um grande filósofo que morreu em 5 anos atrás, que ele falou assim, nós precisamos fazer um curso de escutatória, porque nós precisamos aprender a ouvir mais. Ouvir sem julgar, ouvir sem apontar, ouvir orientando, ouvir direcionando. E aí nós, né, diante disso, nós precisamos com paciência, e aí eu repito, e com perseverança, porque o retorno, irmãos, pode ser também processo, pode ser também lento, e aí é que nós precisamos de demonstrar em paciência uma continuidade, uma constância. Não basta apenas, né? É claro que são importantes
falarmos num mês como agora, o cuidado com os afastados, mas em dezembro a gente tem outra oportunidade. Em janeiro a gente terá outra oportunidade, em fevereiro e até Jesus voltar, ou até a gente estiver aqui com vida e a pessoa também, nós teremos oportunidades para viabilizarmos isso na vida de pessoas. E aí entendamos que não é um convite apenas para a pessoa vir para a nossa igreja. É um convite para que o céu esteja mais povoado. É um convite para o reino, irmãos. Porque eu não tenho dúvida que enquanto a gente, né, os irmãos estão ali evangelizando segunda-feira, na estação do metrô, dia 1, eles não perguntam, e aí, você é da onde? Você mora onde? Ah, não, que eu quero saber onde é que tem uma igreja nossa. Não, prega a palavra. Talvez aquela pessoa vai numa igreja que a gente nunca viu, nunca foi, nunca ouviu falar, mas foi por uma ação nossa. E a gente não povoou a igreja, mas a gente povoou o reino. Em contrapartida, o nosso Deus, que é soberano, pode mandar, como manda, pessoas para cá, às vezes porque viu uma mensagem, uma postagem no Instagram, no YouTube. A gente se mobilizou para lá e Deus manda para cá, porque o reino pertence a Ele e não a nós. E Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos fazer uma oração para que o Senhor aplique esta palavra, faça o nosso coração arder.